Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. A aula de hoje é a continuação da aula de quadrados mínimos da semana passada. Hoje vai ser uma aula, eu imagino que curta, e a gente só vai falar de quadrados mínimos nos casos não lineares, separável e talvez eu dê uma comentadinha no caso não separável, já que a gente está aqui, né? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, na aula passada eu mostrei para vocês esse exemplo, tá? Esses aqui são os dados que eu tenho e eu tenho por trás essa é a curva real pontilhada aqui. Então, cada ponto desse é uma amostra, um experimento que por trás tem a solução real dada ali. Eu, obviamente, não vou conseguir saber exatamente essa curva, mas eu quero estimar ela. Acontece que ela não é um polinômio, então não tem uma coisa simples de fazer com ela para eu simplesmente resolver. Na aula passada eu falei, olha, se eu chutar exatamente a solução, eu consigo achar muito bem. Mas aí eu estou roubando, né? Eu estou chutando a solução. E aí, então eu não posso, né? Vou estar usando a solução para achar a solução, aí é muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar uma maneira de resolver alguns desses casos onde a solução é não linear. Tá? E eu vou começar mostrando esse caso aqui. Esse exemplo, eu sei que o meu modelo, eu quero que o meu modelo seja alguma coisa 1 sobre o polinômio. Tudo bem? Por quê? Essencialmente porque eu quero testar. Porque eu não sei. Vou testar para ver se é. Eu quero testar um modelo assim. Isto é, para cada yi eu tenho aproximadamente 1 sobre um polinômio. Eu vou colocar aqui beta 0 mais beta 1 xi. Vamos dizer que eu vou até grau 2, porque eu sei que é um grau 2 naquele caso. Beta 2 xi. Ah, o beta 0 e o beta 1 são lineares. Não, porque eles aparecem no denominador da fração. Então, não são lineares, tá? Então, acabou. Não posso fazer nada. Quase. Porque a questão é a seguinte. A relação entre o meu modelo com os dados aí que eu estou mostrando realmente não é linear em beta. Mas se eu considerar o inverso do yi, eu vou estar aproximando esse inverso por um beta 0 mais beta 1x e beta 2x quadrado, que é linear. Então, o meu modelo não é linear para y, mas é linear para o inverso de y. Então, o que eu posso fazer é simplesmente resolver esse cara aqui e falar que meu modelo é o inverso desse cara que eu resolver. Simplesmente isso. Vamos mostrar. Em vez de resolver esse cara aí, eu vou resolver um polinômio, no nosso caso de grau 2, que ajuste 1 sobre y. E aqui eu vou colocar 1 sobre y dos dados. Então eu estou achando um polinômio de grau 2 que ajuste isso daqui. E vamos achar esse polinômio de grau 2? Então lembra que eu estava fazendo na aula passada? Eu tinha criado um quadmin, certo? Então eu vou fazer exatamente isso. Vou criar um quadmin. Recebe o x e o y, só que no lugar do y ele vai receber 1 sobre y. E o meu conjunto de funções vai ser linear, grau 1 e grau 2. Então, meu modelo para o inverso vai ser esse. Beleza? Resolvi aí. Vou pedir um plot desse inverso com o meu modelo. Modelo inverso. No intervalo 0, no intervalo do x, de cor vermelha, line width 2, modelo inverso. Vou colocar a exclamação aqui. E o meu modelo inverso é isso aqui. Ok? Não parece muito bom não, mas enfim, o modelo é esse. Quando eu volto para o cara original, se o meu modelo é esse, o meu modelo inverso é esse, eu posso fazer um modelo. Inclusive, eu vou fazer assim, vou copiar aqui direto.
Tá bom? Eu posso fazer um modelo do y direto, vou plotar o real e eu vou plotar a função que vai no inverso do modelo inverso. De cor vermelha, 9with2, modelo. E esse modelo ficou horrível. Por quê? Tem algum x repetido? Não, né? Eu gosto que a gente faz ao vivo e a gente erra ao vivo aqui. Faltou passar o intervalo extrema x. E mesmo assim o modelo ficou muito ruim para o inverso. Ah, ele passou no zero aqui. Porque o meu inverso tem valores negativos, então ele passou no zero. Porque para isso daqui ser realmente uma função, ele deveria uma função daquela forma, ele não podia ter valores negativos, mas tem. Então meu modelo sofreu por causa disso. Muito bom. É bom quando essas coisas acontecem ao vivo. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, sabendo que eu não posso ter um cara negativo embaixo, eu posso remover essa parte 1, fazer que meu modelo seja 1 mais, e aí fica fixo. Eu posso fazer a parte 1, tentar remover o x. Vamos testar os dois casos. Vamos primeiro tentar remover o 1, deixar o x. Ficou exatamente igual, então não é esse o problema. E aqui ficou bem melhor se eu não tenho a variação no x, que é quem deixa negativo, tá? Então aqui sem o x, porque eu sei que ele parece mais simétrico. Então esse é o resultado do meu modelo, agora sem explodir, porque eu não deixei mais o x explodir. A outra coisa que eu posso fazer ainda, sabendo que meu modelo, no meu caso, sabendo que o meu modelo é alguma coisa do tipo 1 sobre 1 mais alfa x quadrado, sabendo isso, de novo, roubando, claro. Se eu falo, isso aqui é verdade, eu posso pegar inverso do y, tá? 1 mais alfa x quadrado. E aí eu subtraio 1, e o meu modelo é simplesmente alfa x quadrado, mas é o modelo para 1 sobre y menos 1. Vamos fazer esse? Fazer esse aqui. Então aqui no lugar de fazer isso tudo, eu posso fazer simplesmente modelo para x quadrado. Se eu fizer só modelo para x quadrado, ele não vai dar muito certo, tá? Ele vai passar exatamente no zero e aqui ele vai explodir. Tá vendo? Mas se aí eu faço o modelo para 1 menos y, 1 sobre y menos 1. E aí aqui eu faço 1 mais, tem que ser, esse aqui é o modelo, somo 1 ao modelo e aí calculo o inverso. Então é 1 mais o modelo e aí calculo o inverso. E daí esse modelo aí bem melhor. Legal? Enfim, não é o melhor dos exemplos. A questão toda é a seguinte. Às vezes... Às vezes o meu modelo... Eu não consigo ter um modelo linear, tá? Mas eu consigo linearizar o meu modelo. Então, um outro exemplo bastante comum é o da exponencial. Então, aqui você tem, por exemplo, você tem um objeto que você estava com ele no forno, um bolo, pega um bolo, o bolo é gostoso. Tira o bolo do forno, coloca ele sobre a mesa e deixa ele esfriar. Você tem como fazer a medição da temperatura do bolo, tá? Em função do tempo. E aqui me perdoem os boleiros, mas eu não sei muito bem a temperatura das coisas. Vamos imaginar que você tem 25 graus Celsius aqui. Na hora que você tira o bolo do forno, ele está a 200. Tá?
Depois de 5 minutos, você mede a temperatura do bolo, ele está aqui em 180. Então, aqui. Depois de 10 minutos, você mede a temperatura do bolo, ele está aqui em 170. Depois de 15 minutos, você mede a temperatura do bolo, ele está a 150. Depois de 20 minutos, você mede a temperatura do bolo, ele está a 120. Inclusive, essa escala está completamente ridícula, né? Provavelmente ele esfriaria muito mais rápido do que isso. O bolo não ia estar pegando fogo ainda, logo depois que você tirou. Então vamos arrumar. Vamos fazer aqui o que é mais real. Você tirou ele do forno, ele vai esfriar rapidamente. Depois de uns 5 minutos, ele já vai estar uns 80. Depois de uns 10 minutos, ele já vai estar uns 50. Depois de uns 15 minutos, a uns 40. Depois de uns 20 minutos, a uns 28. E enfim, assim por diante. Acontece que existe uma relação, ou pelo menos existe uma equação diferencial que diz como é que vai estar a temperatura do bolo. E ela diz que a temperatura do bolo, essencialmente, ela é baseada na temperatura do ambiente, mais uma função exponencial do tempo. Alguma coisa assim. Como a gente já vai fazer alguma coisa mais ajuste, né? Já vou colocar alfa 1 exponencial, vai ser um alfa 0 exponencial de alfa 1t. Eu tenho essa função aí, tá? Então eu sei que isso é verdade. Então se eu tenho várias medições, e aqui eu vou simular essas medições do bolo. Vamos fazer o exemplo do bolo. Eu tenho o tempo em 0 até o tempo em 30, de 5 em 5. E eu tenho a temperatura desse bolo, vamos falar que é 25 graus Celsius, mais... eu não sei os valores que vão ficar bons aqui. 175 que vai ser o máximo, vezes a exponencial de menos 3,7 vezes t. Vamos ver se isso daqui fica bom. Falta um ponto aqui. Scatter t maiúsculo. Ficou muito pesado. 1,7. Ainda está muito pesado. 0,7. Ainda está muito pesado. 0,1. Melhorou. 0,3. Morreu. Ok, com 0,35 deve ficar legal. Se funcionar. Então aqui com 0,35, 45 já. Eu sou assim, eu vou mudando conforme eu falo. Não, 25. Com 0,25 ele depois de 5 minutos está perto de 75 graus Celsius a temperatura do bolo, tá? Então o que acontece é isso. Mas a nossa temperatura tem um errinho. Eu vou somar esse errinho só para cima. Na verdade eu vou colocar esse erro para ser tecnicamente correto aqui dentro. Um rand n de tamanho n vezes 0,1. Vamos ver como ficou. Ficou quase bom, mas alguma coisa aconteceu com o 0. O que aconteceu com o 0? Ele pode ter ficado negativo. Não. Vou colocar... Rodar de novo para ver. Ele apareceu agora, tá bom. Então, mais ou menos isso que está acontecendo com a temperatura, tá? Não é muito perfeito o que eu fiz aqui, mas é suficiente para a gente entender a ideia. E a questão é a seguinte, esse é um modelo não linear em alfa. Tá? Eu tenho valores de t e valores de t maiúsculo e valores de t minúsculo. Então, falando que cada ti é aproximado por um valor fixo ta, mais alfa 0 exponencial de alfa 1 ti. Temperatura do ambiente eu sei. O alfa 0 e o alfa 1 que eu não sei. Isso eu não consigo resolver direto. Mas se eu jogar o TA para o lado esquerdo e aplicar o log, eu tenho log
de um produto, que é a soma dos logs. E o log natural da exponencial é simplesmente o argumento da exponencial. Então fica alfa1 TI. E aí você fala, não é linear em alfa. E de fato não é. Mas eu posso renomear e chamar esse cara de beta 0. O alfa1, para ficar em beta, eu vou chamar de beta 1. E agora eu tenho uma relação linear entre os dados em função de beta. Então eu consigo fazer um ajuste nessa nova escala. E vamos fazer esse ajuste nessa nova escala para ver. Aqui a minha temperatura ambiente é 25, tá? Então só para deixar claro que eu tenho a temperatura ambiente 25, eu vou fazer assim. A minha temperatura ambiente é 25, então eu vou fazer um scatter no T e no log de T menos temperatura ambiente. E aqui eu tenho que rodar de novo. Faltou um ponto. E é linear. É bastante bem desenhado, inclusive, esse não linear. O nosso erro é bastante pequeno. Então é linear. E eu posso usar o ajuste que eu estava fazendo antes, de beta modelo, admin, para x e y. Faltou definir a função. E eu vou usar só a função linear aqui. E eu vou fazer o ajuste desses caras. Modelo extrema T. Aqui inclusive é T minúsculo e log de T menos TA. Né? Cor vermelha, line with 2. O que aconteceu? O que aconteceu que não deu certo? E negativo com decaimento. Então o modelo, a não ser que o modelo não esteja sendo escrito corretamente, vamos usar sem o modelo. Para ver se isso é culpa do modelo. Não, não é culpa do modelo. Então, aqui tem que voltar para o modelo. Admin, os dados T e log de T menos TA. O beta tá certo. O modelo tá aqui. Modelo aplicado em T tá aqui. O resíduo é o log de T menos TA, menos o modelo. Os valores estão pequenos, considerável. Não estão absurdamente pequenos, mas estão suficientemente pequenos. E se eu plotar o modelo, eu consigo ver exatamente os pontos aqui, ó. 5.1 é aqui. Então, por que não está desenhando? Qual que é o... eu esqueci de colocar o reticências aqui. Ok? De novo, ao vivo é assim mesmo. Então, ele fez aqui essa reta ajustando os meus dados nessa escala logarítmica. Só que o meu modelo original é esse aqui com alfa, né? Aqui em cima, com alfa 0 e alfa 1. Então, quem que é alfa 0? Se o meu log de alfa 0 é beta 0, o meu alfa 0 é exponencial de beta 0. E o meu alfa 1 é simplesmente o beta 1, que é o beta 2, tá bom? É meio deslocado. Para a gente manter na mesma notação de vetor, eu vou fazer assim.
E aí é questão de plotar os dados originais. O meu modelo é TA mais alfa 1 vezes exponencial de alfa 2 vezes t, nesse intervalo aqui, vermelho mais 3. E tá aí, esse é o nosso ajuste exponencial, ok? Então, isso daqui que a gente fez, que foi essencialmente aplicar uma função no nosso modelo para que ele ficasse linear, dentro da estatística vocês vão ver como modelos lineares generalizados, tá? Ou GLM. A gente aqui na matemática, nessa quadrados mínimos, a gente fala que são simplesmente quadrados mínimos não lineares, linearizáveis, tá? A gente só está linearizando o problema, e aí a gente resolve como um problema de quadrados mínimos normal. É muito importante essa parte de linearizável, quer dizer, a gente consegue fazer alguma coisa que deixa linear. E os casos clássicos são esses. Você tem um modelo, inclusive vou escrever assim, você tem um modelo exponencial, alfa, beta, desculpa, x, e aí você aplica o logaritmo nele, aqui é um ln, e ele vira linear em parâmetros. Você tem outro caso, que é o caso que eu falei, que é o inverso. E aí você simplesmente pega o inverso do modelo e você tem agora um modelo linear. E o outro é o caso da potência, também é um caso comum. Você tem alguma coisa tipo alfa vezes x elevado a beta. E aí você aplica o logaritmo no modelo. E aí você vai ter ln de alfa mais beta ln de x. Então você tem ln e ln nos dois. Tá bom? Então são os casos lineares, não lineares e linearizáveis. Então são os principais, são esses daí. Se vocês trabalharem com machine learning, o que acontece muitas vezes é você precisa fazer uma análise dos seus dados, descobrir de onde eles estão vindo. E aí você sai criando colunas das coisas. Então aqui uma breve entrada em regressão múltipla, para ver que é a mesma coisa que a gente está falando. Regressão múltipla. Vou pegar um exemplo clássico do livro Introduction to Statistical Learning. Você quer falar, você quer decidir onde que você vai investir, ou pelo menos entender como é que funciona o seu retorno quando você faz investimento em 3 meios de comunicação de um produto. Você pode fazer uma propaganda na TV, propaganda no rádio, uma propaganda no jornal, tá? Hoje é um exemplo antigo, né? Falei na internet, mas enfim. Você pode fazer propaganda nesses 3 veículos. Então você vai falar, tipo, o seu retorno, ele ia depender do quanto você colocou no na TV, mais o quanto você colocou no rádio, mais o quanto você colocou no jornal. Ok? Vou colocar já assim, rádio e J. Tá? Se você achar que seu produto sempre tem um retorno, você pode acrescentar um beta zero também. Você está falando que, olha, eu dependo de 3 variáveis, que é quanto de dinheiro, que é esse X, eu vou colocar na TV, no rádio e no jornal. E aí eu quero saber quais são esses parâmetros. Então, baseado em propagandas antigas, você vai e estima o que você tem de dado. Tá, como é que você faria isso?
você faria isso exatamente como você está fazendo tudo até agora. Você tem uma função, você tem um modelo que é H, que depende de beta implicitamente de X, e esse modelo é essencialmente um somatório de vários parâmetros beta-J, certo? Num conjunto de parâmetros aqui, multiplicado por quanto você está realmente colocando, só que uma função φ desses dados x. A diferença é que quando eu tenho mais de uma origem, esse x agora, esse x que eu estou pegando aqui, né? Até fala diferente. Essa função φ agora, a entrada não é mais simplesmente um x que é um número real. É um x que é um vetor do RP. Isso daqui vai te dar um número. Tá? Então, o seu modelo agora depende de funções igual a gente estava fazendo antes. Beta 0 mais beta 1 φ1, beta 2 φ2 e assim por diante. A diferença é que o seu x agora não é mais um número, ele é um vetor. Então, no nosso caso, a gente está falando que a minha... faltou um j aqui. A gente está falando que eu tenho um φ0 de x, que é 1, certo? O meu x, como vocês estão vendo, é um vetor do RP. Tá? Então, eu posso falar que ele tem 3 coordenadas, P igual a 3. Uma é XTV, outra é X rádio e outra é o X jornal. Transposto. Então, meu φ1 de X é XTV, φ2 de X é X rádio e o φ3 de X é o X jornal. É exatamente a mesma situação que eu tinha antes. Então, se eu escrever o modelo todo como um somatório e falar que eu quero minimizar em função de todos esses betas, eu vou ter o mesmo tipo de problema. Problema de quadrados mínimos, que no fim das contas é só minimizar, só resolver aquele sistema das equações normais, por exemplo, tá? Minimizar a norma de um x beta menos y. Então é a mesma coisa. Então, quando você está no caso de machine learning, você fala assim, eu quero resolver, mas pode ser que ele seja não linear, linearizável. Fazendo a análise do seu problema e vendo como é que as variáveis dependem das características, os dados dependem das características, você ia acabar falando assim, acho que eu vou acrescentar uma coluna que é o log de tal coisa, tá? Você poderia fazer isso. Então, você meio que vai sair acrescentando colunas nas suas coisas, tá? Então, isso daqui não acontece tão explicitamente do jeito que a gente está fazendo aqui em cima, quando eu estou falando de machine learning. Mas acontece, tá? De certo modo, isso acontece. Só não é tão explícito mais. Em algumas situações, você precisa fazer isso explicitamente, principalmente em áreas, em algumas áreas da química. Já tive um aluno que precisou fazer alguma coisa assim em alguma área da química, onde ele tinha alguma coisa com reagentes, e ele fazia exatamente isso. Ele tinha, acho que era 4 pontos só, que a quantidade de pontos era ridícula, mas ele falava, fiz aqui o ajuste e aí me deu uma métrica aqui de quão bom tá, de 80%, e é horrível. Era para estar muito bom. Aí eu olhava para o dado e falava assim, mas você tentou fazer exponencial aqui? Falou, não. Então vamos colocar. Colocamos exponencial, fizemos uma métrica, deu 99 ponto alguma coisa de quão bom estava. Então, é preciso fazer isso em outras áreas, tá? Beleza? E aí, aproveitando que eu falei disso, existe uma métrica de quão bom as coisas estão, que é a métrica R2. Deixa eu mover aqui para minha cola. Alguma coisa. Não. Então vamos lá. Existe uma métrica que é a métrica R2. Como eu falei antes, você tem um negócio chamado SQR, que é a soma do quadrado dos resíduos, né? Então se eu tenho n dados de 1 a n, eu tenho yi, que é o meu valor real, menos o meu modelo h de xi, tá? Então isso daqui é o real, isso aqui a previsão, ou predito.
o capredito. Tá? Bom, existe já uma questão assim, imagina que você fez um modelo e está falando modelo linear, e aí os seus dados são esses daqui. Tá? Aí você vai lá e fala assim, acho que o modelo linear é essa reta aqui. Olhando para os dados, é muito próximo de ser simplesmente que eles só são dados de um evento simples, não de alguma coisa que dependa linearmente do domínio. Isso é, se eu mudar a ordem deles, se eu pegar esse ponto aqui e colocar ele aqui no começo, e pegar esse ponto aqui e colocar ele aqui no meio, não vai fazer diferença. Isto é, essa reta aqui, a inclinação dela é inútil para explicar o fenômeno. Então, a métrica R2 é mais ou menos isso. Ela está fazendo meio que uma conta para falar quão importante é essa inclinação na explicação do fenômeno. Tá? Então, vou apagar aqui. Vou definir uma pessoa, que é chamada a média. E a média é simplesmente a média dos dados sobre n. Tá? Normalmente você vai se dividir por n depois, então deixa eu fazer isso correto. E aí você divide por n, que é o número de dados. Tá bom? E a métrica R2 é exatamente você fazer a conta. Cadê? Menos. Aí aqui em cima você vai medir o seu ajuste, como foi. Certo? E aqui embaixo você vai medir o desvio da média. Como é. Ok? Fantástico. Essa é a sua métrica R2. Vamos fazer uma análise aqui das coisas. Primeiro, se esse modelo aqui, se é o modelo de quadrados mínimos, se for de quadrados mínimos, eu encontrei ele minimizando alguma coisa. E essa minimização de alguma coisa quer dizer que ele vai ser sempre melhor do que isso daqui, do que essa parte de baixo. Melhor quer dizer mais próximo de zero. Então isso daqui vai ser sempre menor ou igual a 1. Tá? Pode ser que aconteça o caso de o melhor modelo seja aquele modelo que é igualzinho à média. Então ele vai ser exatamente igual aos dois, vai ser simplesmente o R2 igual a zero. Tá? E na melhor das hipóteses, para o ajuste, eu posso ter um modelo que acertou exatamente os valores. Ele me deu um R2, ele me deu uma soma do quadrado dos resíduos de zero. Então vai ser 1 menos zero. Então o melhor R2 que eu posso ter é 1. Então esse R2 aqui, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Tá? Se eu estiver ajustando o modelo nesses dados. Que pode ser interpretado como uma porcentagem. Então, se eu fiz a conta e eu tenho R2 de 85, 0,85, eu posso imaginar que ele teve 85% de ajuste, uma qualidade de 85%. Tudo bem? Não existe uma tabela de falar o R2 bom é acima de 60, o R2 bom é acima de 80, tá? Isso depende do problema que você está trabalhando. Então, naquele problema da química que eu falei lá, 99 era o esperado. Em alguns problemas, se você conseguir 60, já está ótimo, tá? Então, não se preocupem muito com isso. Vamos fazer uns exemplos? Então, aqui, eu vou voltar lá no começo, para pegar os primeiros exemplos. Tenho aqui meus dados. Fiz a continha aqui. E aqui eu tenho a soma do quadrado dos resíduos, 0088. Em vez de colocar a soma dos quadrados dos resíduos, eu vou calcular o R2. 2 vai ser 1 menos a soma do quadrado dos resíduos. Então vamos primeiro calcular a soma do quadrado dos resíduos. É a soma do y menos o modelo. Beta sol 1 menos beta sol 2 vezes x ao quadrado, tudo somado.
E a soma do desvio da média, se a gente quiser chamar assim, tá? Soma. Eles chamam de soma. Como é que tá? Soma total, mas enfim. Que é a soma do desvio da média. Deixa eu ver se o min vai estar definido. Se não tiver, ele vai dar erro. Tá? Então aqui é simplesmente eu tenho a média e eu calculo o desvio da média ao quadrado. Isso vai ser SQR por ST. O meu R2 vai ser isso aqui. Min não foi definido, então eu preciso de estatística. No R2, nesse caso, foi de 0,96. Então é um ajuste bom, tá? Foi um ajuste bastante bom, 96,8% na qualidade desse R2. E como a gente pode ver, realmente faz todo sentido que ele tenha sido um ajuste bom, tá? É só isso, a métrica R2 é só isso. Ela parece muito complicada quando você vê a primeira vez, mas ela não é muito mais que isso não. Tem alguns desenhos aqui bonitos que eu posso colocar, aproveitar que estão aqui, sobre o R2. E eu vou fazer aqui, estou copiando eles, tá? Então aqui eu tenho regressão polinomial não foi definida. Inclusive, vamos definir a função para regressão polinomial. XYP. Minha função polinomial vai ser simplesmente eu fazer x elevado a p, x elevado a j, o j indo de 1 a p. E aí eu faço o quadrado mínimo de x, y e f. E retorno isso. Pronto. Aqui eu vou pegar um modelo também. O meu ypred é simplesmente o modelo aplicado no x. Não preciso disso. Então aqui eu calculei minha respostinha. Calculei alguns valores, com um exemplo que eu fiz. Aqui eu desenho justamente essa distância para a média, e eu somo essas distâncias todas ao quadrado. E aqui eu tenho exatamente a minha solução, e com as distâncias também ao quadrado. Então veja, cada ponto desse, a distância aqui é pior, ou quase sempre pior, né, do que essa distância aqui. Pode ser que calhe de ser melhor, mas na maior parte dos casos vai ser pior. Então meu R2, que é esse valor aqui, é bom, certo? Então se eu tiver uma coisa que não é tão explicada assim pelo x, tá? Então aqui o meu x é um pouco mais reto, meu ypred é um pouquinho menor, a qualidade do meu R2 é menor, tá? Ele não explica tão bem assim os dados, beleza? Note que eu posso ter uma variação nula, então ele dá erro, tá? Eu tenho aqui alguma inclinação, não tem variação nenhuma, então eu faço o meu ajuste, ele fica perfeito, e aí se meu ajuste está perfeito, claro, o meu R2 tem que ser 100%. Apesar dele estar muito próximo de ser uma reta. Então aqui, ó, tá 0,05. Tá menor ainda. Mesma coisa, ele não dá quase nada, mas é 1,0. Se eu tiver alguma pequena perturbação, ele diminui a qualidade. Então, vou aumentar só um pouquinho aqui. Tá? Tá vendo? Quanto melhor ele ajustar, melhor o R2. Quanto mais próximo de estar uma reta, pior o R2. Enfim, então é sempre relativo, tá? Varia não só com o ajuste, com a qualidade do ajuste, que nesse caso o modelo que eu estou achando é linear, então não tem expectativa de ser ruim, ele é bom, mas melhora também com a qualidade com essa questão de se está explicando bem ou não essa reta aí.
tá? Esse desvio da média. E deixa eu ver se faltou alguma coisa. 2 e 12. Então, como a gente ainda tem um tempo, antes de eu falar um pouco sobre regressão não linear, eu vou falar sobre validação cruzada. Então, o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo agora que eu vou criar. Deixa eu ver se eu roubo e já uso esses valores aqui de novo. Vamos usar esses valores aqui. Então, eu tenho esses dados aqui que eu criei aleatoriamente, tá? Com uma semente zero para a gente poder reproduzir. E eu vou fazer o ajuste para vários valores de P, para vários graus diferentes. Então, para P igual a 1 até o 9, eu vou fazer ajustes, tá? Eu vou aqui até chamar de grau. E eu vou fazer P igual a plot, leg igual a false, layout igual a 3, 3. Então, aqui eu vou fazer I de 1 a 3, J de 1 a 3, grau igual a 1, fazer beta modelo igual a regressão polinomial com grau. No final disso eu vou acrescentar no grau aqui. Vou fazer exatamente um scatter. Vou fazer um plot desse modelo, nesse intervalo. Cor vermelha. E uma coisa que eu vou fazer aqui é limitar o quanto que esse modelo, o quanto que esse... Só um minuto. Eu vou limitar o quanto que esse gráfico pode ir para cima ou para baixo, tá? Ele está aqui entre 5 e 8, e vamos manter ele entre 5 e 8, tá? Então, vou fazer isso. Ele deu erro, claro. Por quê? Plot layout 3.3. No method matching plot, char, extrema x. O que é x? São pontos. Então, não é esse o problema. O y é pontos. Se eu fizer regressão polinomial de grau 2 a xy2, ele funciona. Então, não é esse o problema. Meu modelo aqui deveria funcionar, certo? Foi chamado no scatter. O scatter teve problema. Será que eu tenho que fazer P de IJ? Não, não é. Vou fazer assim. Assim ele funciona. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no beta. Então o beta está aumentando de valor e possivelmente está explodindo. Será que é por causa disso? Vamos diminuir o I para 2. E ver se ele dá conta. Não. Já o primeiro ele dá erro. Então não é por causa disso. É alguma outra coisa. No method matching plot char.
Ah, ele não deve estar enxergando esse XY aqui, ó. Problema de escopo. Global XY. Ou talvez não tenha nada a ver. Global X, global Y. Não tem nada a ver, como eu falei. Pode ser que não esteja enxergando o P. Function. Validação cruzada. Estou criando dentro do escopo da função validação cruzada, porque aí não existe desculpa. Se alguma coisa for dar errado, então aqui não preciso disso nem disso. Não, é alguma outra coisa. O que está acontecendo? Aqui era exclamação. Nossa, 20 anos de curso, a gente não sabe fazer as coisas ainda. Então aqui eu vou avançar até aqui. Primeira vez que ele deu erro, exclamação. E aí eu preciso no final disso tudo fazer P para ver os gráficos. Tudo bem? Então beleza, agora sim eu vou fazer o tamanho maior. Deixa eu ver, 900 ele vai caber na tela? Vai. Então isso daqui são os ajustes para vários graus de polinômio. Aqui grau 1, grau 2 não teve quase diferença nenhuma. Grau 3 teve alguma diferença. Grau 4, grau 5, grau 6, ele está ajustando bastante bem. 7, 8 e 9, tá? E aí o que eu vou fazer é também calcular o R2 disso daqui. Então, se eu calculei isso daqui, o meu modelo é esse. O meu resíduo é y menos o modelo aplicado em cada x. O meu R2 vai ser 1 menos a soma do quadrado dos resíduos, que é a norma ao quadrado dos resíduos, dividido pela norma ao quadrado de y menos a média dos y ao quadrado. E aí eu vou colocar como título o R2 igual a R2. Então, grau igual a grau e R2 igual a R2. Ok, vamos colocar esse R2 arredondado. R2 é arredondado. Colocar ele em porcentagem. Pronto. Então, primeiro teve o R2 de 99%, já muito bom. O outro também. Vamos aumentar um pouco essa variação aqui. Ok. Isso aqui eu posso pagar, isso aqui também. Então, R2 77%, tá? É ruim, mas os dados não ajudam mesmo. Outra coisa que eu preciso ajustar é que o meu 5 e 8 não são mais 5 e 8, então vou colocar extrema y. Então R2 77, 79, aqui ele não mostrou por algum motivo. Aqui são os probleminhas do plot, ele às vezes não cabe. Pronto, agora foi. Então 77, 79, 85, ok? 89, 97, 99, 99, 100, 100. Tá? Aqui ele não mostrou exatamente, porque na hora de plotar ele teve problemas, mas ele passou em todos os pontos, os valores X são diferentes, então ele consegue passar em todos os pontos, ele tem um ajuste 100% perfeito. Agora eu quero que você pense e responda, o que faz mais sentido? Esse cara aqui, que está passando em todo mundo, ou esses caras do começo que explicam um pouco melhor os dados? Esse aqui é 77% de ajuste, não é tão bom assim. Esse daqui já é um pouquinho melhor, veja que ele já ajusta um pouquinho melhor os dados, né? Talvez ele se explique
bem o suficiente. Eu sei originalmente que é uma reta, tá? A questão é que ele tem muita aleatoriedade, uma variância muito grande nos dados, então não funciona tão bem. Mas se você tivesse que falar assim, olha, valendo um salário aí, escolhe entre grau 1 e grau 9, certo? Qual que você acha que vai explicar melhor o próximo dado chegando, tá? O grau 1 com certeza seria melhor do que esse. Apesar desse daqui explicar 100% dos dados que a gente tem aqui, o grau 1 ele daria uma ideia melhor dos dados que a gente não tem aqui, tá? Coisas que não estão disponíveis para a gente. Então, uma maneira da gente fazer essa conta, essa validação, quando você tem muitos dados, principalmente, fazer validação cruzada. Quando você tem poucos dados, tem algumas outras técnicas. Validação cruzada também funciona, mas fazer validação cruzada, que é o título. E a maneira mais simples de fazer validação cruzada é você pegar o seu conjunto de dados e dividir em dois, não exatamente iguais. Então, vamos fazer com mais dados, claro, porque senão não vai dar muito certo aqui. Mas vou pegar exatamente o mesmo problema. Eu vou usar 100 dados, tá bom? Tá aqui. E o que eu vou fazer é separar esses dados em um conjunto de treino. Primeiro eu vou pegar todo o conjunto. Tem que ser aleatório, tá? Então, assim, como o meu x já está aleatório. Não, meu x eu coloquei ordenável, então não está mais aleatório. Vou pegar todo o conjunto de 1 a n. Aí eu vou dar um shuffle nesse conjunto. Eu vou pegar como conjunto de treino os 60 primeiros valores. E como conjunto de teste, os outros 61 até o fim. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Agora eu tenho esses caras aqui, que eu vou usar para treinar o meu modelo. E esses daqui que eu vou usar para testar se o meu modelo tá bom. Ele falhou porque aqui é M. Tá? Então eu tenho aleatório que eu escolhi, tá? Esses pontos em azul todos são os que eu vou usar. Eu vou ignorar os pontos vermelhos e eu vou fazer quadrados mínimos nesses 60 pontos azuis. Aí eu vou pegar o resultado e eu vou avaliar nos pontos vermelhos para ver quão bom ficou. Então o meu R2 agora não vai ser mais sobre o ponto, os valores originais. Ele vai ser sobre os valores de teste. Então note que o meu R2 estava entre 0 e 1 antes. Não vai estar mais entre 0 e 1 necessariamente, tá? Porque antes ele era por quadrados mínimos e agora ele já não é mais. Ele é da validação cruzada. Então aqui eu vou fazer a mesma ideia, só que na hora de fazer regressão polinomial aqui, eu vou fazer só no conjunto de treino. Na hora de plotar os pontos, eu vou plotar todo mundo. Sim, aqui tá certo. Só que na hora de calcular o resíduo, eu vou calcular do teste. Certo? E aqui, esse R2 tem que ser no teste também. Então, a média do cara do teste. E eu tive um erro que foi aqui. Então agora eu estou fazendo a mesma coisa, estou plotando todo mundo, tá? Talvez até valha a pena plotar separado os dois de novo. E treino, e treino. Copiei esse que é melhor de arrumar. Teste, teste. Cor azul, cor vermelha. Então eu tenho azul e vermelho aqui. E aqui, quão bom está o meu ajuste? 63% para grau 1, 64% para grau 2, 64% para grau 3, 64%, 68%, melhorou até um pouquinho, explicou mais. 69%, 70%, 69%, 69%. Ele, inclusive, não foi tão ruim quanto eu esperava que ele fosse, mas, enfim. Você vê que ele explicou aqui com valor razoável, ele ainda melhorou um pouco aqui quando ele chegou no 68%. Mas ele não melhorou muito mais do que isso. Inclusive, na hora que chegou no grau 7, ele chegou a 70 e aí ele piorou depois, ele diminuiu. Tá? Se eu fizer mais pontos, aqui eu posso fazer mais umas 9 linhas. E aí ele falha.
Vamos fazer aqui linhas igual a 9, calls igual a 3. Então, eu vou fazer grau até 27. Aqui também não vai dar certo, certo? Vamos fazer assim. Falhou. Quebrou tudo, pessoal. Minha memória morreu. Então, vamos lá. Continuou falhado. Ok, ele não está aguentando. Vou comprar um computador novo e melhor. Se a empresa de computador quiser mandar umas coisas melhores, então... Vamos parar de usar... meu Deus do céu. Vamos usar só 5. Aqui volta o Y. Nossa Senhora. Layout, linhas, colunas. O tamanho tá bom. Só que ele desenhou tudo um em cima do outro. Roda de novo para ver se ele resolve. Não resolve. Fazer 250 vezes calls. 250 vezes linhas. E ele não tá mais dando conta. Se eu voltar o 3 pelo menos. Não, morreu tudo. Nada mais funciona. Bom, enfim. Ele deveria conseguir fazer isso daqui. Mas ele não consegue mais porque ele morreu. Eu queria fazer mais e mais graus. Então, como ele não consegue fazer porque ele morreu, eu vou precisar mandar ele resetar o kernel e rodar tudo de novo. Vou explicar no ponto de vista teórico mesmo, tá? Então, a ideia é a seguinte. A ideia é, ele vai melhorar. Você tem aqui o grau do polinômio e o R2. Então, ele vai melhorar para o conjunto de treino sempre. Aqui é 1. Ele está aqui, melhora, melhora. Certo? Melhora, melhora. Eventualmente ele pode até encostar no 1. Para o de treino, não necessariamente. Então talvez ele fique aqui, talvez até piore um pouquinho, talvez melhore. Mas eventualmente você começa a ser muito específico e você piora seu conjunto, tá? Então se você for examinar o que a gente fez com o conjunto que a gente tinha antes de treino e teste, eu tenho um conjunto que é essencialmente uma faixa. Então eu consigo passar várias coisas lá. Só que se eu aumentar meu grau de polinômio para 60, eu vou passar em todos os pontos azuis. Só que para passar nos pontos azuis, o meu polinômio vai ter que ficar fazendo assim. E ele não vai conseguir passar nos pontos vermelhos. Então ele vai ter um R2 péssimo para os pontos vermelhos. Tá? Então a questão é essa. Você consegue, usando um gráfico tipo esse daqui, perceber que, olha, o meu melhor valor de R2 para o vermelho foi esse. Então vou usar ele. E mesmo que você não tenha o vermelho, ou se você não tiver dado suficiente para ter muita certeza, você pode se basear também nessa inclinação aqui de quanto você está melhorando de um ponto azul para o outro. Então, se sua melhora começar a ficar muito pouca, talvez você não precise aumentar mais ainda. Na prática, raramente você vai para grau acima de 4, assim, segundo o que um professor da estatística comentou, tá? Então, não é muito comum. Então você consegue ver que ele realmente chega no 4 ali, 5, e ele começa a estagnar mesmo, já fica bom o suficiente. Então é uma coisa a se manter em mente, tá? E a ideia de validação cruzada mais básica, com essa técnica, essencialmente você separa o conjunto em dois, é essa. Você vê o que você está fazendo com o conjunto vermelho, você treina o seu conjunto no conjunto azul, né, e vê o que você está fazendo no conjunto vermelho. Então se você estiver fazendo uma coisa muito específica, ele vai ser pior para o conjunto vermelho. Tudo bem? Bom, a ideia é essa, eu deixei ele rodando aqui, eu não sei se ele vai acabar a tempo. Aqui ele falhou.
Então aqui eu vou fazer assim para ver se ele dá conta. Então tá aqui. O meu R2 melhorou, 82, aí 81, 81, 82, e aqui eu tá só melhorando, então eu tô passando vergonha. Ele não tá piorando em momento nenhum. O R2 do resíduo, TE, TE. Certo? Eu teria que ir mais para frente ainda. Inclusive, já que eu vou ter que ir mais para frente, em vez de fazer isso daqui, ele vai piorar e eu não vou conseguir mostrar, eu não vou mostrar esses gráficos, eu vou mostrar um outro no final. Tá? Eu vou fazer assim, o erro no treino, o erro no teste, e eu vou fazer o grau ir de 1 até 50, não vai plotar nada disso. O resíduo, fazer uma pequena funçãozinha aqui chamada R2. Function R2, do y real e o y predito. E a ideia é você calcular a soma do quadrado dos resíduos, que é o y real menos o predito. Você calcula a norma disso ao quadrado. E a soma total, e a norma do y real menos a média do y real ao quadrado. E retorna 1 menos SQR sobre ST. Então, aqui no erro do treino, eu vou acrescentar nesse vetor o R2 do YTR, que é o real, e com o modelo aplicado no YTR. Certo? O R2 calculado, acrescenta. E eu vou fazer a mesma coisa no teste. Então, eu estou calculando o R2 no treino e teste para cada um desses polinômios. Quando chegar no final, eu vou plotar o TR por azul, marcador 3 dot azul e o TE vermelho, vermelho. Circle. Faltou uma exclamaçãozinha aqui. E faltou dar certo também. O porquê não funcionou? Por que não funcionou? Vamos até o grau 3. Não funciona. O ETR menos infinito, menos infinito, menos infinito. Então, alguma coisa deve estar errada aqui. O y real. O y é isso, não é absurdo. A média... eu coloquei que média ponto, é média só. E ele está calculando o valor para cada um, dividindo por zero. Então, ótimo, até 50. Então, aqui tem um problema de estabilidade numérica, então eu vou tirar 3 pontos. Como a gente já viu, estabilidade numérica é um pouquinho difícil de tratar assim on the fly. Tá? Aqui a gente ainda tem estabilidade numérica, mas aí eu vou deixar. Então, você vê que ele melhora, 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 melhora. O azul sempre melhora. Aqui começa a aparecer estabilidade numérica e ele não funciona mais como deveria. E em vermelho você tem, olha, tá bom, piorou, aí melhorou aqui de volta, e aí alguma variação, eventualmente ele piora, 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 enfim, tem alguma variação ainda. Tá? Então isso daqui é essencialmente essa ideia de, olha, o meu polinômio de grau 1 é o melhor para esses casos, então se você ficar acrescentando coisas, ele vai piorar, e piorar, e piorar. E quanto menos dado eu tiver, mais evidente vai ser isso. Aqui eu coloquei 100 dados, então ele consegue fazer um ajuste quase sempre focado na reta ali, tá? Se você olhar todos esses polinômios aqui, né? Todos esses polinômios de grau 1 até o grau 15,
todos eles ficaram mais ou menos próximos dessa reta, principalmente no meio. Aqui, reta, aqui no meio é uma reta, que é quase uma reta no cantinho, que ele começa a variar, certo? Aqui ele começa a ter uma ondulação, mas ele quase sempre fica próximo de uma reta no meio. Então ele acerta bastante, só os cantos que ele erra muito, beleza? Isso é porque a gente tem bastante dado e bastante distribuído, então ele consegue dar conta. A ideia de validação cruzada básica é essa. Existem outras técnicas de validação cruzada, mas eu não vou entrar em detalhes nela. Vide aulas de Machine Learning mais para frente. E por último, só para poder comentar de um assunto que é muito querido para mim, quadrados mínimos não lineares. Então, o que a gente fez até agora, tá? E para aqueles que estão querendo desligar, redes neurais. Ok? Quadrados mínimos não lineares, opa, redes neurais. O que a gente fez até agora foi o seguinte, eu estou minimizando em beta meio da norma de x beta, de y menos x beta, para ser mais a carinha de real menos predito. Esse x beta é o meu modelo H de beta, tá? Então eu posso generalizar isso daqui de duas maneiras. A primeira é a seguinte, em vez de fazer y menos x beta e esse cara é um H de beta, eu tenho diretamente norma de y menos H de beta. E H de beta pode ser qualquer coisa. Qualquer modelo que fizer sentido para mim, eu coloco aí. Então tem um exemplo que é o exemplo de, eu acho que é Turber NLS. E aí já deve estar com um fit aqui, tá? Então esse exemplo aqui de Turber tem vários pontinhos aqui no começo, uns pontos aqui nesse tipo um exponencial decaindo para 1400, né? Eu tenho que fazer um ajuste em cima disso daqui. E o melhor ajuste, o ajuste que foi recomendado a ser feito, é esse que não dá para enxergar direito, mas é um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 3. Então isso daqui eu não consigo fazer aquela brincadeira para remover e ficar linear. Ele é não linear porque é racional, né, tá? É uma função com polinômio dividido por polinômio. Então esse é um caso, por exemplo, que para resolver eu tenho que usar alguma coisa um pouco mais geral. Tá? Então é y igual a isso. Então o que eu estou fazendo é exatamente essa ideia de o meu modelo H de beta é uma coisa mais geral, tipo beta 0, beta 1x, mais beta 2x quadrado, 1 mais beta 3x, beta 4x quadrado. No de Turber tem mais coisas, mas era só isso, tá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é isso. A segunda coisa que eu posso fazer é generalizar também essa questão da norma aí, e aí eu tenho um problema um pouquinho mais geral, que aí vira realmente a ideia de redes neurais. Então aqui, em vez de ter a norma, eu tenho L de Y e Y chapéu definida. E aí eu posso ter justamente a norma de Y menos Y chapéu, no caso de quadrados mínimos, ou poderia ter algumas coisas tipo y vezes log de y chapéu mais 1 menos y vezes log de 1 menos y chapéu, somatório disso. É o caso de regressão logística, por exemplo, tá? Então eu poderia fazer uma coisa um pouco mais geral. E aí eu teria, inclusive, regressão logística e redes neurais. Nesse caso que eu estou aqui em cima ainda, no entanto, você encaixa redes neurais para problemas de regressão. Então, quadrados mínimos não lineares é um problema interessante, por exemplo, por causa disso, tá? Porque o problema de redes neurais cai nesse tipo de problema. Então, é interessante para a gente estudar ele. E a ideia básica se resume a problemas do tipo minimização de uma função f maiúsculo de x ao quadrado, onde f é uma função do Rn no Rp. Tá? Aqui eu estou usando a notação mais tradicional da minha área, que é a otimização. Então, isso aqui é um problema de otimização. É a minimização da norma ao quadrado de uma função. Tá?
Então, para resolver esse problema, já não tem mais uma regrinha, já não tem mais um sisteminha simples. Eu tenho que usar métodos iterativos, tá? Métodos de otimização. Então, aqui a gente não vai ver nenhum deles, mas é um tópico de interesse para a disciplina de otimização. Então, se você quer fazer ajuste de dados com algumas coisas mais complicadas, a gente tem um problema de quadrados mínimos não lineares. E aí você tem alguns casos divertidos. Um outro exemplo que tinha, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Home built in a day. Bundle adjustment. Um exemplo que eu gosto bastante de problemas de quadrados mínimos não lineares. Você não vai ter a imagem, talvez. Buscar imagens. E você tem essencialmente várias fotos foram tiradas do Coliseu. Vamos. Tem várias fotos tiradas do Coliseu. E aí, a partir dessas fotos, aqui embaixo você tem as câmeras que foram usadas. Então, a partir dessas fotos, você faz uma reconstrução tridimensional do Coliseu. Tá? Aqui tem outro lugar que outra visualização. Aqui outra visualização desse mesmo projeto. Você consegue fazer uma recriação. E aqui em português não, em vídeos. Eu achei que ele ia mostrar o vídeo. Não está mostrando, deixa eu ver. Esse, quem sabe? Isso. Então aqui você tem o vídeo dessa reconstrução. Tá? Então a ideia é justamente que você tem cada ponto de data, né? Cada data point aí que você tem é uma foto que você está tirando. Você tira uma foto, você sabe onde que ele tirou a foto, sabe para onde ele está apontando, você sabe a qualidade da câmera, e aí você está olhando para alguns pontos chaves. Então você consegue falar, esse aqui é o ponto que eu estou apontando minha câmera, esse aqui é o ponto 317. Então a câmera aqui, apontando para lá, viu o ponto 317 nessa posição 2D. Aí você tem outra câmera do lado que está apontando para o mesmo ponto, falando, esse aqui é o ponto 317, ela está em outra posição. E aí você sabendo que ele está apontando para esse ponto e está apontando para esse ponto, eles vão se interseccionar no ponto tridimensional. Certo? Só que tem algum erro aí que você não tem precisão 100%. Então se você tiver esse ponto e você fala, faz essa reta bater lá e encostar exatamente um ponto, não vai dar nada. Eles não vão se interseccionar. Você tem essa reta aqui, você tem essa reta aqui, você tem uma outra reta aqui, você tem uma outra reta aqui, e cada uma dessas retas é a visualização do fotógrafo daquele ponto específico. E você tem isso para todos os pontos do Coliseu, que são os pontos que foram marcados, né? Digamos assim, são os pontos onde você consegue ver que aqui era sombra e luz, então isso aqui provavelmente é uma parede. Tá? Então é um projeto bastante interessante e difícil, mas é bonito pra caramba. Tá? Beleza? Bom, era isso. De quadrados mínimos não lineares, de quadrados mínimos lineares e não lineares, era isso que a gente tinha para falar na disciplina de cálculo numérico. E a ementa da disciplina de cálculo numérico foi essencialmente cumprida. Tá? A gente tem alguns detalhes que podem ser explorados. Possivelmente eu faça vídeos estendendo alguns desses tópicos, então não vai estar cronológico, como eu já comentei no começo. E se você está usando isso para uma disciplina, alguns desses tópicos devem ser comentados com o professor. Naturalmente, algumas dessas coisas podem não fazer parte do seu curso, se você não está na UFPR. Então, deixa no comentário falando o que falta para chegar no curso da sua universidade, para ver se eu faço alguma extensão. Okay? Então, eu sei que, por exemplo, na Unicamp, a gente teria interpolação polinomial, problemas de valor inicial, problemas de valor de contorno ainda. Então, quem sabe eu toque nesses 3 assuntos. Ok? Mas deixa um comentário sabendo o que é do interesse para poder preparar mais vídeos. Certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa um like aí e a gente vai se vendo por aí. Bons estudos!